Estamos em um medo extremo e um pânico exagerado no mercado. Não seria esse o fundo do Bitcoin? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, além de a gente falar sobre a contagem regressiva do halving do Bitcoin, que ele se dá, o fundo em relação ao tempo até o seu halving, ele se dá aproximadamente 500 dias pré-halving. No vídeo anterior eu mostrei outros indicadores que ele mostra uma aproximação que a gente está a 500 dias e 30 ali aproximadamente, porém esse relógio aqui do Bitcoin Clock, ele mostra que a gente já passou dos 500 dias. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o Stock Flow, onde aqui, quando a gente chegar nesse ponto eu vou falar. E por último, a cereja do bolo, tá? Que é sobre um gráfico interessante aqui, que eu vou chegar nesse ponto. Primeiro vamos falar aqui sobre o medo extremo. Todo mundo olha geralmente o Crypto Fear e Greed Index. Aí geralmente aquele indicador de medo e sentimento, ele está um pouquinho defasado, né? Manjado ali. Então é mais interessante a gente olhar outro indicador de sentimento, que é esse aqui do BTC Tools. Como é que ele funciona? Bom, ele mostra aqui uma barrinha horizontal, tá? Em que se ele estiver no vermelho, a gente está em um medo extremo. Geralmente ele demora para ficar aqui em medo extremo. Em amarelo, medo. Verde claro, ganância. E verde escuro, ganância extrema. Então, vamos dar uma olhadinha o que esse gráfico leva em conta, tá? Primeiro aqui, ele dá um resumozinho do que medo extremo, de 0 a 24, de 25 a 49 medo e etc. Porém, ele utiliza o quê? Ele utiliza volume, o volume de negociação, Open Interest. O que é o Open Interest? É o quanto que existe de alavancagem no mercado, ou seja, se muita gente está alavancada, significa que as pessoas estão com pouco medo do mercado. Se as pessoas estão um pouco a alavancagem, significa que as pessoas estão com muito medo. Então, é interessante esse indicador aqui. Outra coisa que ele leva em conta são as mídias sociais, né? E muito interessante, por quê? Ele leva em conta o Reddit e o Twitter. Por quê? Se a gente levar em conta as buscas, o sentimento de medo, as palavrinhas de queda no Bitcoin, etc., né? Ele vai perceber o seguinte, que está com um medo exagerado. Se as pessoas estão buscando muito, né, falando muito sobre Bitcoin, significa que as pessoas estão perdendo o medo. Ele também leva em consideração as buscas tanto do Bitcoin, tanto do Google quanto do Bing, que são dos maiores buscadores aí da internet. Então, novamente, leva aí aqui, ó, palavrinha-chave como comprar Bitcoin, preço do Bitcoin, tá vendo aqui? Leva em consideração essas palavrinhas daí, certo? Em relação ao Twitter, ele leva em conta aqui, ó, Bitcoin está indo para a lua, tá vendo? Quando tem muitas dessas palavrinhas lá no Twitter, no Reddit, significa que a gente está numa ganância extrema. Se a gente olhar aqui o gráfico em relação ao tempo, veja que ele demora para ficar nessa faixa aqui vermelha. E geralmente nessa faixa vermelha é o momento certo de você entrar comprando Bitcoin. Ó. Aqui, ó, um mês, 3 meses, vamos dar uma olhadinha no 3 meses, ó, tá vendo? Ó? Ele demora para entrar aqui na faixa vermelha. Um ano. Se a gente olhar aqui um ano, aqui, ó, se a gente olhar 19 de junho de 2022, foi um bom período de comprar Bitcoin nesse período. Se a gente olhar aqui, ó, foi em dezembro de 2021, né? 5 de dezembro de 2021. Se a gente botar todo, né? Você vai pegar e todas essas faixas vermelhas aqui, ó, foram ótimos momentos de você comprar. Ó. Março de 2020, lá o Corona Crash. Então, aqui, ó, setembro, se não me engano, esse aqui foi esse daqui foi lá o pânico lá da China, a China baniu o Bitcoin, etc, né? E agora, se a gente bota no mês para a gente aproximar, a gente tá aqui no pânico da FTX, certo? Então, eu acredito que esse seja, sim, um possível fundo, tá? Pode ser que ele fique mais tempo lateralizando, pode sim que seja isso, certo? Então, primeiro ponto a gente analisar o medo das pessoas, está em um medo extremo, as pessoas estão
sacando Bitcoin das corretoras, o que é importante também. Eu posso até mostrar isso também, um gráfico, né, de curto prazo, né, sobre esse saque das exchanges também. Vamos agora falar sobre a contagem regressiva, que é aqui é, o relógio do Bitcoin, né? Quantos dias falta até o halving, certo? Que é o halving, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. E a data estimada para o halving é em março, dia 23 de março de 2024, certo? Aqui ele está mostrando aqui, faltam 494 dias, o que é importante. A gente viu em outros vídeos que geralmente o preço se dá ali a 500 dias antes do halving. Aqui ele vai explicar o que é o halving do Bitcoin, tá vendo aqui, ó? Novos bitcoins são gerados pela rede Bitcoin a cada 10 minutos. Nos primeiros 4 anos da existência do Bitcoin, a quantidade de novos bitcoins a cada 10 minutos era 50. Então, a cada 10 minutos se gerava mais bitcoins no mercado. A cada 4 anos, esse número é reduzido pela metade. O dia em que a quantidade é reduzida é chamado de halving, ou corte pela metade. Em 2022, a quantidade de novos blocos a cada 10 minutos caiu de 50 para 25, ou seja, cortou pela metade a quantidade de blocos de bitcoins que entravam no mercado todos os dias. Em 2016, caiu novamente pela metade, de 25 para 12,5. Agora, né, o último halving foi de 2020, novamente caiu pela metade. Desses 12,5, né, vai cair de 12,5 para 6,25. Então isso é importante, por quê? Porque aí a gente reduz a inflação do Bitcoin. A gente vai falar sobre isso mais à frente também. Aqui vai falar da importância do Bitcoin. Né? Qual a importância do halving do Bitcoin? A redução pela metade diminui a quantidade de novos Bitcoins gerados por bloco. Isso significa que o fornecimento de novos Bitcoins ele é menor, ou seja, causa uma inflação menor no mercado. Então, o que seria inflação? Né? Inflação, para a gente explicar, é o quanto de um determinado produto existe no mercado. Quando você joga, né, determinado produto no mercado, a gente está falando de inflação desse produto. Geralmente as pessoas confundem inflação com aumento de preço. Aumento de preço é a consequência da inflação do dinheiro. Por exemplo, se a gente tem uma base monetária, eu estou chutando, tá? Sei lá, base monetária de papel moeda de, sei lá, 25 trilhões de papel moeda. Aí vai lá, o governo imprime o dobro. Significa que a gente dobrou a oferta monetária, ou seja, a gente tem mais dinheiro circulando. Consequentemente, os produtos são os mesmos, bens e serviços também. Então, isso causa uma inflação no mercado. Ou seja, isso tende as coisas aumentarem de preço, porque a gente tem mais abundância de papel moeda e, consequentemente, a gente tem, em teoria aqui, né, só para explicar, a gente tem a mesma quantidade de bens e serviços. Então ele fala dessa importância, né, nos mercados normais, uma oferta menor para uma demanda estável geralmente leva os preços mais altos. Como a redução pela metade reduz o número de novos bitcoins e a demanda geralmente permanece estável, o halving já precedeu alguma das maiores altas do Bitcoin. Então, na imagem, que ele vai ilustrar, né, na imagem abaixo, as linhas verdes verticais indica os dois halves anteriores. Observe como o preço subiu significativamente a cada corte. Então aqui a gente tem o primeiro corte no início, depois a gente tem aqui o segundo, aqui em 2000 ele até falou aqui qual foi o período, né? Aqui em 2012, depois 2016 e por último 2020. Então aqui 2012 o primeiro, 2016 e por último foi 2020. Mas perceba que essa alta no Bitcoin ela é impactada de uma forma menor no seu preço, né? Então consequentemente, próximo halving, o impacto no preço ela deve ser um pouquinho menor, certo? A gente vai dar uma olhada nisso no gráfico também. Aqui ele vai falar sobre o gráfico do halving do Bitcoin. A imagem abaixo pode ser vista ver a taxa de inflação do Bitcoin durante cada período. Então, se a gente analisar aqui, ó, aqui a gente mostra aqui o impacto da inflação aqui em laranja e azul aqui o quanto de Bitcoin tem em circulação. Então, a cada halving, a gente pode ver aí que a redução pela metade, no início aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom, ó, 50 blocos, depois
25, 12, a gente está aqui ó, em 2,25, depois isso vai cair para 3,125, depois isso vai cair para, deixa eu dar um zoom aqui, ó, menos de um bloco, né? Então isso aqui tende a cair ao longo dos anos até a previsão aqui, ó, ter só um farelinho lá no final. Aqui não mostra o ano, né? Mas isso deve se dar lá para 2.300 e alguma coisa, certo? Bom, cada halving reduz a taxa de inflação do Bitcoin. A gente vê que existe um corte pela metade desses blocos. A linha laranja é uma taxa de inflação do Bitcoin durante a determinação do período, enquanto que a linha azul é o número total de Bitcoins gerados. Então veja a importância de existir um ativo que existe toda a sua base monetária já programada. E a gente não vai depender aí de um governo que vai controlar aí a inflação dessa moeda, certo? Então, aqui a gente tem o cronograma do halving do Bitcoin, né? O halving do Bitcoin é determinado pelo número de blocos e não por data. Então, perceba, geralmente as pessoas dizem assim, ó, a cada 4 anos tem o halving do Bitcoin. Porém, o halving do Bitcoin, veja que ele é determinado pelo número de blocos. Então, por isso, se estima, se é uma estimativa, que isso aconteça a cada 4 anos, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, o halving acontece a cada 210 mil blocos. Então a cada 210 mil blocos, independente da data, vai reduzir pela metade a produção de novos bitcoins por bloco. Está dizendo aqui, ó, o halving de 2020 acontecerá no bloco 630 mil. O halving de 2024 vai acontecer no bloco 840 mil. Porém, o que ele está dizendo aqui? Ó? O que acontece com os mineradores durante o halving? Isso é importante também para a gente situar o que acontece aí na rede do Bitcoin. Né? Muitas pessoas sempre especulam que os mineradores vão parar depois do halving. A realidade é que a maioria dos mineradores é muito inteligente e adaptam o preço durante o halving. Então isso acaba não afetando os mineradores. O que isso quer dizer? Quer dizer que muita gente diz assim, depois que minerar todos os bitcoins, os mineradores vão abandonar o Bitcoin. Não é assim que funciona. A gente vê que hoje em dia é extremamente difícil você minerar Bitcoin. Por quê? Porque existe uma competitividade muito grande. Ou seja, eu até mostrei em vídeos anteriores que quanto maior o hash rate da rede, maior a força computacional que os computadores têm que ter para desvendar lá desvendar o probleminha matemático, né, para que o bloco, né, seja passado adiante. Vamos colocar assim entre aspas, certo? Então, existe lá aquelas taxinhas, além da taxa de minerar Bitcoin que eles vão ganhar, né? Eles vão ganhar também uma taxa por transação. Então, é interessante a gente observar isso daí. E a gente vê aí que o custo, mais ou menos, o preço médio para você produzir um Bitcoin, ele está por volta ali de 100 mil dólares, ou seja, em torno de 20 mil dólares. Então, se a gente colocar um preço real para o preço do Bitcoin, isso seria 20 mil dólares. Abaixo de 20 mil dólares, o preço do Bitcoin está barato. Se a gente levar em consideração uma relação com ouro, com diamante, pedras preciosas, a gente vai ver quanto mais escasso um produto é e quanto mais difícil ele é de ser conseguido, de ser gerado, mais esse produto tem valor. Por quê? Porque ele foi difícil de se conseguir, né? Então, e é assim que as pessoas dão valor a determinado produto. Se ele é difícil de ser gerado, as pessoas vão dar valor a esse produto justamente porque foi difícil de conseguir ele, certo? Outro ponto importante que a gente pode notar aqui é que após 2020, quando é o próximo halving do Bitcoin? Bom, o próximo halving provavelmente ocorrerá entre março de 2024 a junho de 2024. Então veja, lembra que o halving ele se dá com a quantidade de blocos, é a cada 210 mil blocos e não por data, né? Então isso aí é importante a gente saber também, né? O histórico do halving do Bitcoin. Esta sessão trará detalhes, etc. Então ele vai falar aqui sobre os últimos halvings do Bitcoin, né? Aqui ele vai falar sobre o halving de 2012, depois o halving de 2016. Vamos dar uma olhadinha.
O halving de 2012 foi uma primeira corte pela metade. Ele foi minerado pela Suspo, né, por alguns mineradores e etc. Enfim, novos bitcoins por blocos, no caso 50 bitcoins por bloco. Depois a gente passou-se a ter 25 bitcoins por bloco. Depois o preço no dia do halving foi de 12, de 35 centavos de dólar. E o preço 150 dias depois do halving foi 127 dólares. Então você vê aí a disparidade, ou seja, na data do halving foi 12 dólares. 150 dias depois foi 127 dólares. Então a gente vê em relação a 150 dias depois do halving, vamos fazer a comparação com outros halvings também. É isso que ele vai fazer. Em 2016, o que aconteceu? Se tinha 25 bitcoins por bloco, depois reduziu pela metade, ou seja, 22,5 bitcoins por bloco. O preço na data do halving foi de 650 e 150 dias depois foi 758. Houve aí um pequeno aumento de preço, né? Mas a gente viu que o Bitcoin bateu o que ali por volta de 17 mil dólares, né? E voltou para a faixa de 3 mil dólares. Então, teve aí uma alta significativa. Aqui vai falar sobre o número atual de bitcoins por bloco, que foi o halving de 2020, que se produzia antes 12,5 bitcoins por bloco, reduzimos pela metade para 6,25. Esse gráfico aqui, essa página, eles não atualizaram aqui a data, mas a gente viu que o Bitcoin bateu 63 mil dólares. Depois, e hoje, né, nesse vídeo, ele está aproximadamente 16 mil dólares, tá? Bom, aqui ele vai falar de outras coisas, a gente pode olhar também sobre, deixa eu ver aqui, quando todos os 21 milhões de bitcoins são minerados. É importante também, as pessoas ficam se perguntando, e se acontecer quando todos os bitcoins forem minerados, né? Todos os 21 milhões de bitcoins, então a gente vê que existe uma quantidade limitada de bitcoins, só vão ser minerados até 21 milhões de bitcoins, até 2140, né? Essa seria a data aí aproximadamente final para minerar todos. Mais de 98% serão minerados até 2030, ou seja, apenas 2% vão ser minerados de 2030 até 2140. Existe uma contagem regressiva para este halving da Litecoin. Aqui vão falar sobre outras moedas também. Ethereum não acho interessante se a gente levar em consideração a base monetária do Ethereum, que vê que as corretoras controlam totalmente isso, tá? Agora ele se tornou Proof of Stake. Então, quem tem mais participação em dinheiro é que controla a rede. Então, eu não acho interessante, viável nesse ponto. Se você quiser investir em Ethereum, eu tenho também um pouquinho. Você pode fazer isso, até porque ali é uma rede de contratos inteligentes. E os golpistas utilizam essa rede justamente por eles poderem criar infinitos ali shitcoins, né, para vender para as pessoas. Então, é uma rede muito utilizada por conta disso. O que é o Bitcoin Clock? Que ele vai falar sobre o relógio Bitcoin, né? Existe desde 2011, né? Que ele foi criada uma página e depois foi reformulado, né? Aqui ele vai falar sobre a necessidade do halving, né? Assim que o Bitcoin controla seus suprimentos, quando o subsídio do bloco expirar, as taxas de transação pagarão os mineradores por manterem a rede. Aqui vai falar o quê? Porque nessas estimativas são os mais precisas. Aqui vai falar sobre outras coisas. Então, a gente chega aí um pouco no final dessa explicação do halving do Bitcoin. Espero que você tenha gostado. Vamos falar agora sobre aqui um pouquinho sobre o modelo Stock to Flow. Eu não acho muito interessante esse modelo, né? Porque esse modelo teria que levar em consideração toda a demanda ir para o Bitcoin. E isso não, a gente está vendo que não é o que está acontecendo, né? Se a gente clicar aqui nessa imagem, a gente vai ver o quê? Que a faixa de tolerância aqui para esse modelo Stock to Flow seria aqui por volta de 25 a 20 mil dólares, e na banda de cima, atualmente, né, aí está por volta de aí, acho que 200 mil dólares, né? Então, a gente vê aqui, depois do halving ocorre
uma elevação aqui dessa faixa do modelo Stock to Flow e infelizmente não está funcionando, né? Então a gente pode aí dar uma olhadinha nisso daqui, mas a gente vê que não é o que está acontecendo, né? Com o preço em relação a esse modelo Stock to Flow. Por último, a gente vai falar sobre a cereja do bolo, aqui a gente está no gráfico semanal, que é sobre o dólar index. O dólar index é o dólar contra uma cesta de outras moedas. O maior peso desse dólar index é o euro. Aí temos o euro, real, etc., o rublo, o yuan chinês. E a gente vê que vamos fazer uma relação desse dólar index, que está aqui em verde e branco, em relação ao preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin está aqui em laranja, tá? Então, vamos analisar isso daí. Primeira análise. Você vê aqui no início que a gente tem o dólar index caindo, ou seja, o índice do dólar, sempre que esse gráfico sobe, quer dizer que o dólar ganha força. Então, a gente tem aqui uma queda do dólar, a gente tem um aumento do preço do Bitcoin. Aí existiu o quê? Uma lateralização e a queda do dólar, o aumento do preço do Bitcoin aqui de 2012 a 2013. Aí se deu o fundo do dólar index, do dólar, se deu o topo do Bitcoin. Aqui teve uma alta valorização do dólar, teve uma queda do preço do Bitcoin. Uma lateralização aqui do dólar, uma lateralização aqui no Bitcoin. Queda no dólar, alta no Bitcoin. Fundo no preço do índice do dólar, topo no preço do Bitcoin. Lateralização do dólar, lateralização do Bitcoin. Queda no dólar, alta no Bitcoin. Então, topo no Bitcoin, ó, topo final aqui, ó, topo duplo, fundo duplo no índice do dólar. Alta no dólar, queda no Bitcoin. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é uma queda no índice do dólar. Perceba que isso aqui a gente tem que levar em consideração o longo prazo, não o curto prazo. Então, a gente está vendo agora uma queda no índice do dólar e a gente está aqui com o preço próximo do fundo. Do Bitcoin, eu acredito que seja o fundo, né? O que esse gráfico nos quer dizer? Que se a gente levar em consideração tanto o medo extremo quanto a contagem regressiva que se dá aqui a 500 dias antes do próximo halve, o fundo, e o topo do preço do índice do dólar, então a gente pode presumir que a gente está aí numa faixa de fundo. Se a gente olhar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no indicador de preço aqui, que é em relação ao... Eu até mostrei isso aqui no vídeo passado, não foi? Aqui, ó. Aqui mostra a repetição dos círculos, as comparações de ciclo. Azul está o atual, o verde é o ciclo de baixa anterior, o azul, o roxo é o de 2013, 2014, o fundado de 2014. E você vai perceber aqui que esses fundos daqui, ó, eles sempre se dão aproximadamente 500 dias antes do halve. Se a gente olhar em consideração esse gráfico aqui, ele está a 526 dias antes do halve. Então a gente pode esperar um pouquinho e passar a comprar aqui quando esse gráfico ultrapassar esses 500 dias depois do halve, né? Ou seja, o preço atual aqui em azul, ele está aqui por volta de 16.300 dólares. Então a gente pode esperar um pouquinho aqui e ir comprando aos poucos, que se a gente olhar aqui o índice do dólar, a contagem regressiva e o medo extremo, a gente pode sim estar no fundo. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal para você aprender um pouco sobre os ciclos do Bitcoin e também como você guardar seus Bitcoins com segurança. Possivelmente eu posso fazer nos próximos dias falando aí sobre guardar Bitcoin em hard wallet, que é mais seguro do que carteira mobile e também carteira browser e carteira de computador, certo? Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.